introdução aí para essa... Faço. Você fez para a gente uma vez? Tá. Boa noite, estamos ao vivo. Mais um encontro, né, de leitura e comentários do livro As Grandes Mensagens. Eu vou começar aqui dando boa noite para a Mábia, que já chegou, a Mábia de Petrópolis. Ótima noite, Mábia. E hoje estamos com o João Atílio, o Guilherme e a Elemara. Então, eu vou passar para o João Atílio primeiro, para ele dar suas primeiras palavras. Olá, boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos nessa oportunidade de estarmos reunidos e comentarmos um pouco sobre Pietro Ubaldi. Muita paz. João Atílio, que é estudioso das obras, estudioso e divulgador, né, das obras de Ubaldi. O Guilherme e a Elemara são membros do Portal Pensar. E, Guilherme, você quer começar? Dar seu boa noite? Oi, boa noite, Mábia. Um abraço para a turma aí, para o Jonas, para o Luiz Guilherme, todo mundo aí de Petrópolis. Um abraço a todos que estão ouvindo. Obrigado, Andréia. João, prazer estar gravando com você. Prazer é meu. A Elemara, que é a amiga que a gente mais tem encontrado aí nas lives, né? É isso aí. Boa noite, Gui. Estou aqui sempre para aprender com essa gurizada, com essa juventude maravilhosa aí, os pensamentos e as obras de Ubaldi. Sejam bem-vindos, queridos, todos vocês. Hoje a gente vai dar início ao 4º parágrafo da mensagem da ressurreição. Antes disso, o João Atílio vai colocar para a gente algumas informações bastante interessantes sobre a recepção dessas mensagens. E daí a pouco o Guilherme, talvez seja melhor você falar, Guilherme, e daqui a pouco eu coloco o link. O Guilherme também vai fazer um comentário sobre um curso, né? O curso Leis e Princípios. Então, se quiser, pode deixar para o finalzinho também, André. Deixar para o final, então tá bom. Então, no final, bom que tem mais gente também já assistindo, né? Então, no final, o Guilherme vai fazer, vai convidar, né? Fazer, na verdade, o convite para quem quiser ingressar na próxima turma do curso Leis e Princípios. João Atílio, então eu vou passar para você e você fica à vontade para poder colocar aí. Tá bom, tá aparecendo aí Grandes Mensagens, Sim. Que é a obra primeira, né, de Pietro Ubaldi, que são mensagens espirituais. Eu fiz um apanhado aqui para facilitar para a gente a data, o nome da mensagem e o local em que ela ocorreu, né? 1931, mensagem do Natal. O local foi na Torre da Tenuta Santo Antônio e um pedacinho da mensagem dela toda, um pedacinho apenas, que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raça os divida, porque não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. Mensagem do Natal. No ano seguinte, 1932, mensagem da ressurreição, que é a mensagem atual que estamos estudando. Aí Pietro Ubaldi já morava em Gubbio, na Módica, ele havia sido concursado, né? E interessante que ele é Pedro, né? E vai residir numa pensãozinha na frente da igreja de São Pedro, lá no sul da Itália, né? Lá na Sicília. No final dessa rua que aparece agora era o colégio que ele dava aulas de inglês, mais aqui à direita as pensões, que ele morou ali, né? São pensõezinhas em que ele morou. Vou passar rapidinho aqui. Aqui também a gente pode observar que os veículos estacionam na mão e na contramão. A imagem vai mostrar. É uma visão a 360 graus, né? Da frente da igreja de São Pedro. E essa mensagem, eu tirei um pedacinho dela também. Falei com o coração, ó homem de coração, falarei agora à inteligência. Tendes, ó homens, a liberdade de vossas ações, nunca a liberdade de suas consequências, ou seja, o plantio livre
mas a colheita é obrigatória. Depois nós temos ainda em 1932 a mensagem do perdão. A mensagem do perdão é impossível dizer que não foi Cristo que ditou. A mensagem do perdão foi escrita na torre, na tenuta, e aqui eu tirei um pedacinho. Fui por vós insultado e crucificado, e vos perdoei. Perdoo-vos ainda e ainda vos amo. Trago-vos a paz. Quem foi por nós insultado, crucificado e conseguiu nos perdoar, só pode ser Jesus de Nazaré. No ano seguinte, 1933, mensagem aos cristãos. Aí ele já morava em Gúbio, aqui, nesse prédio. Era um quartozinho, né? Nessa região montanhosa e gelada de Gúbio, terra do Lobo, de Francisco de Assis. E essa mensagem, um pedacinho dela, diz: ó cristãos do mundo inteiro, que tendes feito em 19 séculos de trabalho pela realização do reino dos céus na terra. Fazia já 19 séculos, né? Quando essa mensagem chega, 1933, crucificação de Cristo no ano 33. E ainda em 1933, e não podia ser diferente, né? Mensagem não só aos cristãos, mas mensagem aos homens de boa vontade. Também em Gúbio, no mesmo local. Não podia deserdar ninguém, né, gente? Aqui essa foto aparece o nosso querido José Amaral, lá no alto da escada, não sei se está legal para aparecer. E essa mensagem diz: do alto da cruz vos contemplo, homens de boa vontade, de todas as raças e crenças. Estas raças e crenças vos dividem, minha palavra vos unifica. Não falo somente aos cristãos, porém a todos os meus filhos, que são os justos da terra, qualquer que seja a sua raça ou fé. 1943, né? Mensagem da paz, em São Sepulcro, quando sobrou essa única propriedade da família Ubaldi. Ubaldi havia feito voto de pobreza, então ele foi à pobreza de forma espontânea, por escolha, por opção, e a família dele, esposa e filhos, foram à pobreza por circunstâncias. Essa era a única propriedade da família. Aqui eu tirei um pedacinho dessa mensagem que ela diz muito bonito aqui, olha. As verdadeiras riquezas não se encontram fora de vós. Estão em vosso íntimo e são elas que vos fazem mais poderosos e felizes. São os vossos bons predicados, nossas virtudes, que nunca se perderão, e não vossas posses materiais, que hão de desaparecer. Claro que irão de desaparecer, pois que o universo material vai se espiritualizar, né? Vai todo com a volta, a evolução. E a última mensagem, em 1953, quando ele já havia mudado para o Brasil, mensagem da nova era, quando foi notificado de que ele deveria devolver o apartamento que os brasileiros lhe deram, entre aspas, aí ele muda para um edifício, né? E esse edifício, depois eles percebem que o nome do edifício é Edifício Nova Era. Esse já foi, então, escrito no litoral paulista, cidade de São Vicente, esse prédio azul. Aqui em frente, a Avenida Padre Manuel da Nóbrega. Esse edifício ficava de frente para o mar, né? Essa mensagem, eu vou passar um pedacinho dela aqui para ganharmos tempo enquanto gira. Esta mensagem vos lança nos braços do terceiro milênio, por isso ela a mensagem da nova era. Tendes fé, tendes certeza, a nova era vos aguarda. Na imensa luta, Cristo é o mais forte, e Ele está convosco e com todos aqueles que nele creem. Então aqui a gente tem um resumo de todas as nossas
grandes mensagens, né? Posso tirar aqui? Vou tirar por aqui, né? Voltamos? Tudo bem? Está com a palavra, Andréia. Bom, então depois dessa panorâmica aí pelas mensagens, eu vou fazer a leitura do 4º parágrafo, para a gente poder dar início aos comentários. Ó, tu que lês, afasta-te por um momento dos inúteis ruídos do mundo e escuta. Minha voz não te atingirá através dos sentidos, mas através desta leitura, senti-la-á aflorar dentro de ti, na linguagem de tua personalidade. Minha voz não chega, como todas as coisas, do exterior. Contudo, surgirá em ti por caminhos desconhecidos, como coisa tua, da divina profundeza que em ti existe e na qual estou. E eu vou passar, então, vou perguntar ao Guilherme se ele quer comentar. A única coisa que eu anotei aqui, fiz uma breve reflexão aqui, é que, quando interrogado pelos fariseus, né, sobre quando havia de vir o reino de Deus, né, e aí, então, Jesus diz que o reino de Deus não vinha com aparência exterior, né, nem lá, nem acolá, mas dentro de nós, né, e, para mim, esse trecho aqui, onde ele diz que não será com o exterior que a gente vai escutar essa voz, para mim, esse trecho lembra esse pedaço do Evangelho. E eu passo a palavra, então, para o Guilherme fazer um primeiro comentário, e depois o Guilherme, o João Atílio e a Elemara. Está mudo. Pronto. Andréia, primeiro comentário que eu queria fazer é sobre o Museu Pietro Baldi. Quem gostou das imagens aí que o Atílio trouxe, né, João? O museupietrobaldi.org. Até colei aí no chat aí o endereço, se quiser colocar na tela aí para o pessoal, vale a pena, viu, turma? Visitar, é lindíssimo o site. Foi captado por um amigo, Rodrigo Coelho, com a equipe dele. Ele faz museus virtuais pelo mundo inteiro. Ele viaja o mundo inteiro fazendo esse trabalho. Ele fez do Pietro Baldi, ficou muito bonito. Tem muitas imagens aí desses cenários que o João escreveu. Então vale a pena essa visita. Olha, o Baldi está sempre nos conduzindo a observar as coisas que acontecem por trás do que os olhos enxergam, né? Enxergar no âmago dos fenômenos. Então, quando ele fala aí que não vai, a voz não chega como todas as coisas chegam do exterior, contudo surgirá dentro de nós. E isso me lembrou um trecho que a gente até postou recentemente por causa do curso de Conexão e Liderança com o Coração, do lado do Portal Pensar, que eu vou falar no finalzinho aí para quem puder ouvir. A gente postou esse trecho que vai falar o seguinte, é do livro Ascensões Humanas. O nosso mundo de hoje é materialista, ou seja, chega, né, através todo sensório, né? Projeta-se pelas vias sensórias, a que chama objetivas, completamente ao exterior, e só aí procura a solução dos problemas. Nós seguimos uma via oposta. Ao invés de agir sobre os efeitos, penetramos nas causas, na substância espiritual das coisas e dos problemas, havendo antes bem compreendido como tudo funciona. Trata-se de compreender para depois agir de maneira inteiramente diversa da habitual. As fontes do conhecimento e do poder, da riqueza e da saúde não estão, como a maioria crê, no mundo material exterior a nós, mas no mundo espiritual. E tudo o que se realiza naquele não é mais do que uma consequência daquilo que primeiro se realizou neste. Tudo deriva de um centro, do universo, que tudo rege e se chama Deus.
Então isso me trouxe aí esse parágrafo, né, da mensagem de Ubaldi, me chamou a atenção para esse detalhe, né, dele realmente falar no âmago, ao invés de trazer impressões exteriores, porque muitas vezes o verbo ilustre, né, do orador dos templos humanos, das religiões, é cheio de nuances, cheio de riquezas, né, que esse verbo instrutivo traz. Mas às vezes ele não vai tão profundamente na aula. E a literatura de Ubaldi, sobretudo esses dois livros, a Noures e as Sessões Humanas, a Sese Mística também, tem essa capacidade. E essas mensagens, as grandes mensagens, então, nem se fala, né? São profundamente espirituais. Né? Então é isso aí. Depois a gente vai comentando mais. Uma coisa, hoje de tarde eu lendo essa mensagem da ressurreição, é impressionante, gente. Ele escreveu em 1932 essa, né? A atualidade que é essa mensagem. Parece que ele está escrevendo para o ano de 2021. É incrível isso, a percepção de Ubaldi nesse sentido, uma coisa que não se perde no tempo. É sempre atual, né? Porque ele é um homem, né, desse tempo, de todos os tempos. E o João, então, a gente passa agora a palavra para ele fazer os comentários, que tenho certeza vão enriquecer, assim como a mensagem de Ubaldi, né, João? Tá sem som. Sim, agora está normal, né? Então, quando ele diz, ó, tu que lês, ele chama todos, todas as raças, todas as religiões, todas as filosofias, e pede, afasta-te por um momento, ou seja, desliga-te um pouco do materialismo por um momento, dê uma oportunidade para si mesmo, para compreender, esforce-te para compreender, mesmo que seja como uma hipótese de trabalho, porque ainda hoje nós temos pessoas que têm essa resistência, sabe? Então, para todos, dê-se essa oportunidade, esforce-te para compreender, analise pelo menos como forma, como hipótese de trabalho, afasta-se das ilusões do dia a dia, do materialismo, afasta-se, pelo menos por um tempo, provisoriamente, enquanto estás lendo, afasta-se. Procure tirar um pouco desse véu que a reencarnação propositadamente nos coloca para que a gente esqueça o passado e reate os relacionamentos interrompidos. Se esforce, porque nesse véu que nós trazemos pela reencarnação, nós achamos que o certo é correr atrás do materialismo, como todos correm. De repente a gente está envolvido, achando que o que a maioria está fazendo está certo. Ora, no mundo de expiações e provas, não é o que a maioria faz, nem sempre é o certo. Se fosse mundos felizes ou o sistema, o que a maioria faz, a gente tem que correr atrás. Mas no mundo de expiações e provas, não é assim que funciona, né? Quando ele diz, minha voz vos atingirá por outras vias, claro, através da leitura, não uma maneira de tato, não uma maneira visual, não uma maneira auditiva, sonora, que os instrumentos físicos poderiam registrar, não. Mas através da leitura dessas mensagens, nós vamos despertar em nós aqueles sentimentos nobres, sabe? Deixar por momentos aqueles sentimentos inferiores, como a descrença, o orgulho, o egoísmo, o ódio, para, nessa leitura, deixar-nos elevar para sentimentos nobres, como a fé, a humildade, a caridade, o amor. Aí sim, o fenômeno, o mistério que está em nós, se comunica com o mistério que vem trazer a mensagem. Mas é necessário aquela assimilação, é necessário sintonia, é necessário ressonância. E essa ressonância nós conseguimos na leitura, deixando fluir os bons sentimentos nossos. Aí nós também captamos, por intuição,
por inspiração ou por noures essas mensagens que chegam até nós. Então, tudo isso é muito importante para que se dê essa oportunidade a cada um de nós de conhecermos algo novo, porque as pessoas têm uma resistência muito grande às coisas novas, às situações. E isso tudo, essa maneira de falar que vai no nosso interior, que vai fluir, não como som, nem como imagem visível, mas isso tudo vem justamente por intuição, por inspiração. E aí sim, é interessante que é como se a voz fosse nossa, como se a mensagem fosse nossa. E isso é comum, porque há uma mistura de pensamentos, há correntes de pensamentos, há noures. Inclusive, na própria obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 461 e 462, que não é muito fácil distinguir os pensamentos que são nossos daqueles pensamentos que são sugeridos. Por isso, a voz lhe tocará por um outro caminho, por um outro desconhecido esse caminho. E quando ele diz, a divina profundeza que em ti existe, na qual eu também estou, nos faz lembrar a unificação, que é a etapa final nossa, retornando, reingressando ao sistema, ou que se queira chamar Reino de Deus, ou que se queira chamar, na obra de Kardec, mundos divinos. Ora, quando nós entramos nesses níveis evolutivos, por intuição, por inspiração, nós também nos unificamos com o Criador. Se cada um de nós se unifica com o Criador, nós todos nos unificamos. Então, somos um. Por isso, dessa profundeza do ser, nesse mistério que ainda é hoje para nós, ocorre essa comunicação por outros caminhos, desconhecidos ainda. Nem tanto hoje, né? Mas, principalmente há 80 e tantos anos atrás, eram mais desconhecidos. Passo a palavra para vocês, gente. Pode falar, Gui. Ô André, vocês comentaram aí nos encontros anteriores sobre a Pessah, a passagem, a questão da Páscoa, o significado e o simbolismo dela, como passagem. Imagino que vocês devam ter comentado sobre isso. Está sem áudio. Na verdade, a gente não deu exatamente uma ênfase à questão do simbolismo da Páscoa, né? Porque, embora a gente saiba que essa mensagem foi trazida na Páscoa, a gente entendeu assim como a questão dessa nossa passagem, né? Dessa nossa ressurreição, esse novo estado de ser, esse novo estado de consciência. E aí a gente, então, não fez, assim, essa ligação tão forte. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma certa alusão, porque isso tem a ver com honrar pai e mãe também, porque do mesmo jeito que a gente tem ascendentes materiais, né, pai e mãe, nós temos também ascendentes no mundo das ideias, né, das ideias religiosas e espirituais. A ideia de Pessah ou de Páscoa, que marca, né, no caso, com a transformação da vida de Jesus, aí, que a gente vai chegar lá, mas ela começa lá atrás com o êxodo do povo judeu, né, dos hebreus, liderados por Moisés, para fugirem, fazerem a sua primeira passagem, né, de uma certa passagem da escravidão. Então eles saem do Egito e tem essa ideia de passar pelas águas, né? Vencer a matéria pela primeira vez. Eles vencem a matéria para chegar do outro lado, iniciar um novo ciclo. E depois, com a vinda de Jesus, isso tem uma nova transformação. Porque Jesus ele faz aquele processo da ceia, né? De partir o pão, que lembra o que o João falou, hein, João, da unidade, da busca da unidade. Jesus marcou como o maior ensinamento para o final ali, antes do seu martírio, a ideia de unidade da igreja, né? De unidade em família, digamos assim. Chamou os apóstolos tratando como amigos, não mais somente como
como servos, né, ou como seguidores, mas partindo o pão com eles, acolhendo a traição e cumprindo o desígnio. Então ele marca a segunda passagem, que é a libertação do pecado, né, do erro primeiro, que o Balde tanto nos fala aí, dessa revolta inicial. E o Balde vem trazer para a gente uma terceira passagem, que é esse caminho de compreensão mais profunda do funcionamento da lei. E essa mensagem, é por isso que ele fala, né? A mensagem é, por assim dizer, a mensagem de passagem para o terceiro milênio. Então eu sinto que essas coisas estão também conectadas, né? A ideia de pensar de passagem. Sim. E eu queria retomar um pouquinho a fala do João, quando ele fala da questão do que a gente espera do mundo, e a gente está tentando seguir o mundo, ao invés de seguir aquilo que foi recomendado por Jesus, né, no caso, que é quem a gente, enfim, quem a gente segue aqui como cristãos, né? E aí ele fala que no mundo de expiação e prova, certamente não é a maioria que está certo, né? Que está correto nas suas atitudes e, enfim, nos seus objetivos de vida. E isso é muito interessante da gente perceber, porque, de fato, a gente vê assim, uma tentativa muito grande de que se faça compreender que o que está certo é essa bagunça toda aí que estão querendo passar para a gente. Né? E é muito difícil, não sei se difícil é a palavra, mas é muito desafiador a gente pensar no Evangelho como meta de vida e dizer: é isso que eu vou seguir, é isso que eu vou fazer, é assim que eu vou pautar a minha vida, e não só a minha vida, mas tentar lidar com isso com aqueles que estão ao meu redor, sobretudo aqueles sobre os quais eu tenho alguma ascendência, né? Então, filhos, ou para quem tem netos, filhos, netos, sobrinhos, enfim. O quanto isso é desafiador e o quanto isso é necessário que a gente não perca de vista, se não quisermos perder a batalha. E o Balde traz, sobretudo, ele traz em vários momentos, em vários livros, mas na grande síntese, quando ele traz assim esse evangelho como essa força orgânica, vai estar dentro de todos os aspectos da vida, né? Não só o evangelho da religião, mas o evangelho das sociedades, o evangelho dentro da política, o evangelho dentro da economia. Então, o Balde vai pegar esse evangelho e vai trazer ele como lei biológica. E aí, quando a gente começa a entender o evangelho como lei biológica, eu acho que vai ficando mais simples a gente ir tentando, inclusive, ouvir essa voz que não vem do exterior. E quando ele diz aqui também, uma linguagem aflorar dentro de ti na linguagem da tua personalidade. E eu penso que não é essa personalidade egóica que a gente leva a vida no dia a dia, né? Não é esse ego do mundo aí com o qual a gente leva as coisas hoje, né? Falando de hoje, assim. E com isso, se alguém quiser fazer mais algum comentário, não sei se alguém quer. Ninguém? Tá bom. Posso ler, então, o próximo parágrafo? Gui, posso? Ou quer comentar, Gui, ou não? Não, vamos seguir. Tá bom. O quinto parágrafo. O universo é infinito e de longe venho atraído pela tua dor. Coisa nenhuma me atrai tanto como a dor, porque somente nela o homem é grande, purifica-se e se redime, dirigindo-se para destinos mais elevados. É triste serdes assim golpeados, mas somente sofrendo podeis compreender a realidade da vida. Exulta, porque este é o esforço da tua ressurreição. E o Balde, né, a gente sabe que vai estudar a dor aí assim numa profundidade
absurda. Vou passar a palavra, então, para o João, mas antes só ressaltando, né, que, assim, os sãos não precisam de médico, então, quando ele diz que ele vem pela dor, né, sua voz diz que vem pela dor, e o Cristo já tinha dito que os sãos não precisavam de médico, e também disse que bem-aventurados os aflitos, porque seriam consolados, e aí, a partir dessa revelação lá atrás para os discípulos, depois chegando nessa noure, para o Balde também, nessa mensagem da ressurreição, dizendo para a gente, mais uma vez, da importância da dor, do quanto ela é necessária para o nosso crescimento. Eu passo a palavra para o João. Quando ele diz o universo é infinito e venho de longe, e de longe venho, não se trata de distância física. É interessante e difícil de compreendermos, porque espaço e tempo é coisa que surge na queda. Espaço com a matéria e tempo com a energia. Então, venho de longe em dimensões conceituais altíssimas, em que é difícil para esses espíritos superiores, para a sua voz, para essas noures, dificílimo descer a esse ambiente grosseiro que vivemos. E claro, o Balde, com a sua purificação, com o seu esforço, com a sua maneira cristã de viver, sobe para alcançar essas noures. E isso realmente é maravilhoso. Esse encontro, que é encontro através de várias dimensões, de sua voz se aproximando de nós e o Balde subindo. Quando ele diz atraído pela sua dor, justamente nos momentos de dores, nos momentos de aflições, Deus se faz mais presente. Claro, Jesus também. Jesus já havia se unificado com o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, nada atrai mais do que a dor. Ele diz isso. Por quê? Porque na dor a criatura, e infelizmente é assim, na dor a criatura tem melhoria, apresenta-se dispostas à evolução. A dor, infelizmente, nós temos dificuldade em aceitar a dor, mas que outra coisa nos faria sair desse repouso, dessa inércia? Então, Deus permite que venha a dor, e claro que Ele não gostaria que nós sofrêssemos, Deus não espera que nós passemos por aflições, por dificuldades, por sofrimentos. O sofrimento foi escolha nossa. Então, por exemplo, os ensinamentos de Jesus de Nazaré, através dos ensinamentos dele, através dos exemplos que ele nos deixou. Se isso não foi suficiente, então Deus, Pai amoroso, que deseja e que busca a cada um de nós o tempo todo, tem um recurso fantástico, maravilhoso, tem uma pedagoga com uma didática incrível, chamada dor. E a dor nos desperta, a dor é a mesma para o rico, para o pobre, para as raças diferentes, para os sexos diferentes. A dor é essa busca de Deus para nos tirar dessa situação dolorida, sofrida, inferior. Então, quando ele diz que sou atraído pela dor, é justamente porque nesses momentos de dor, a criatura se dispõe a melhorar, se dispõe a crescer, porque até então ela estava numa posição muito cômoda. Então, a dor em nossas vidas é uma bênção. Se a gente analisar no plano material, se nós não sentíssemos dor, nós nos destruiríamos. Por exemplo, no preparo de um alimento com a faca, se não sentíssemos dor ao cortar, iríamos nos destruindo. Da mesma forma, sem a dor, nós não teríamos a ressurreição, porque nós, sem a dor, nos afastaríamos cada vez mais do centro conceptual do universo, nos afastaríamos cada vez mais de Deus. E isso, quando ocorre, graças a Deus, existe a dor. E a dor vai se tornando intensa
e com uma frequência tão grande que a criatura falou, opa, tem algo errado. Aí ela avalia, toma decisão, como que busca corrigir-se, né? Busca corrigir os erros, corrigir os defeitos, abandonar os vícios, buscar as virtudes, que é justamente onde está a vida, o centro da vida, com Deus. Justamente, então, é necessário a dor, infelizmente, para nos despertar, né? Ainda sobre a dor, quando ele diz assim, é triste serdes assim golpeados, mas somente sofrendo podeis compreender a realidade da vida. Infelizmente, quando está tudo bem, raramente nós lembramos de Deus, porque é muito comum, como a prece, que as pessoas usam a prece, nós usamos a prece, mas para pedir. A prece também é para agradecer, para louvar, né? Mas nem sempre nós agradecemos. Então, quando ele diz assim, exulta, expresse grande alegria, e é realmente para se expressar grande alegria, porque esse esforço, essa dor, essa aflição, esse sofrimento, é o esforço para a sua ressurreição, para ressurgir, para renascer em espírito. Daí fica mais fácil, com a obra de Ubaldi, compreender quando Jesus disse: o que é nascido da água é água, o que é nascido do espírito é espírito. É necessário renascer de novo. Sim, renascer da água é reencarnar. Reencarnar quantas vezes? Quantas forem necessárias, até que a gente renasça em espírito, até que ocorra a nossa ressurreição. Ressurreição, ressurgir em espírito. É como que fosse, falando erradamente, ressurreição. Aparecer novamente, surgir novamente, no ponto que estávamos antes da queda. Isso é maravilhoso. Então, esse esforço que temos, esse esforço é pequeno, comparado com o benefício, com a felicidade que traz. É pequeno, realmente. Por isso, exultai, agradecei, ficai contente com a dor, com o sofrimento, porque esse é o esforço para a sua ressurreição. Passo a palavra para vocês. Antes de eu liberar, deixa eu só comentar rapidinho, esse exultai aí, a gente pode até pensar na bem-aventurança como esse exultai, né? Porque quando a gente repete o que está lá, né? As bem-aventuranças, então exulta a tua dor, exulta, enfim, todas as situações lá que você está passando, porque é nisso que você vai receber o consolo, é nisso que você vai receber a redenção. Você falou uma frase lá no início da sua fala, que eu agora não me lembro qual é, mas na hora que você falou, e aí eu vou ler um trechinho aqui, que eu ando agarradinho com ele, meu melhor amigo, e que Paulo diz assim, né, no último capítulo do livro: Deus é mais belo nos dias trágicos, quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Porque quando a gente compreende, né, e aí não é aquele sofrimento, aquele festival de lamentação, e nem o sofrimento mesmo, né, a questão da dor, porque o sofrimento é algo que a gente não compreendeu a função da dor, né, aí a gente sofre. Mas é essa compreensão que vai fazer com que a gente dê realmente valor às coisas que acontecem e com que a gente compreenda as lições. E aí, voltando, como você falou na leitura do parágrafo anterior da questão de a gente estar num planeta de prova e expiação, não tem como você estar num planeta de prova e expiação e ter só felicidade, né? A gente, tudo dói. Então, a planta, para sair da sementinha ali, aquilo tem uma dor daquele rompimento, o parto é com dor, né? Nada é isento completamente desse esforço, desse sacrifício, e essa compreensão é que vai nos levar, inclusive, a deixar de senti-la. E o Ubaldi vai trazer isso na Lei de Deus, na técnica funcional da Lei de Deus, na grande síntese e em tantos outros trechos das obras também, mas a grande síntese, o capítulo 81, né, inteiramente destinado à dor, e na técnica funcional, para mim, é onde ele também traz aquilo ali muito bem esmiuçado, né? As formas como a gente tem de compreender a dor
e lidar com a vida de forma a deixar de senti-la à medida que formos evoluindo. Gui, Elê? Vale a propaganda aí do curso, né, do Técnica Funcional da Lei de Deus, lá no portal Pensar, que ele vai falar bastante sobre isso. E lembrar que a mensagem de Natal, que foi a primeira, né, André? Que tem essa linda fala sobre a dor. De dor está cheio o vosso mundo, porque é um mundo selvagem, lugar de sofrimento e de provas. Mas não tem mais a dor, que é a única coisa verdadeiramente grande que possui. Eu acho essa frase uma das mais relevantes de toda a obra de Ubaldi. Não tem mais a dor, que é a única coisa verdadeiramente grande que possui. Se fosse para escolher aí 5 frases da obra dele, eu acho que essa estaria entre as 5. É o instrumento que tendes para a conquista de vossa redenção e de vossa libertação. Bem-aventurados os que sofrem, Cristo vos disse. Conecta perfeitamente com esse parágrafo, né, pessoal? Elê? Nada? Não, eu ia comentar isso sobre o pessoal assistir as lives da Técnica Funcional da Lei de Deus, que o Ubaldi realmente exemplifica bem a questão da dor. E só um comentário que aí nem acho que penso eu que tem a ver, dê para a gente também fazer uma conexão. Quando o João falou desse esforço de descida, né, do nosso esforço de subida, do esforço de descida do Cristo, é muito interessante pensar que nesse esforço de descida tem uma dor incluída, uma dor embutida aí, né? Nem que seja a dor de vir se apequenando para poder estar entre nós. Emmanuel, em Pensamento e Vida, não está falando exatamente de Cristo, mas vai falar isso, né, nessa questão da gente conseguir ajudar os menores, né, do se apequenar sem perder a altura, e eu penso que quando Cristo vem, ele está se apequenando sem perder a altura, se apequenando no sentido de se fazer homem, de vir até aqui, mostrar para a gente a maneira de se conduzir na vida. E, sem dúvida nenhuma, tem uma dor imensa nesse processo de descida. No livro Maria de Nazaré, do Miramês, é relatado, né, o esforço que é feito, por exemplo, no plano astral, a chegada de Maria e, posteriormente, a chegada de Jesus. Aí a gente tem mais ou menos uma ideia, quer dizer, a gente não tem ideia, mas, assim, muito palidamente, do esforço que foi feito. E aí eu não posso deixar de lembrar de Vygotsky, quando traz para a gente a teoria da zona do desenvolvimento proximal. É justamente, né, o aluno, o educando com um potencial ali latente, alguns conteúdos que ele já tem, um potencial que ele tem latente de alcançar algo, e aquele educador, então, que vai fazer aquele esforço de descida justamente para poder chegar ali e fazer, então, o processo educativo acontecer. Aí era isso que eu gostaria de acrescentar. Maravilha. Tudo bem? O João quer comentar? Sobre a queda, né, e esse processo atual da evolução, me faz lembrar alguém que entra numa canoa que não tem motor e desce rio na correnteza, desce rio abaixo, só com os remos. Mas ele não pode se esquecer que ele precisa retornar ao ponto inicial, onde ele tem água, alimentos, sobrevivência. Então, descer o rio abaixo na correnteza de forma inconsequente, de forma não pensada. E, claro, nessa comparação, retornar ao mesmo ponto de partida, contra a correnteza, com remos apenas, sem motor, é essa dificuldade que nós passamos atualmente
no caminho evolutivo. Descemos pelo processo evolutivo, de forma inconsequente, como a canoa desceu, e saboreamos a descida, em termos, porque também é dolorida a descida, mas o retorno agora é remar, remar e remar. Não pode parar de remar. O parar de remar já seria estacionar. No rio, seria descida. Então, esse esforço, ele é constante, ele é contínuo, para nós retornarmos ao ponto de partida. Isso nos faz a comparação com a ressurreição, para ressurgir, né, onde estávamos. E olha, para nunca mais fazer isso, nunca mais descer o rio sem motor, muito menos nunca mais descer o rio, com motor ou sem motor, não interessa. Por isso que o espírito não regride, né? Como está na obra de Kardec, não regride nesse sentido. Caiu uma vez, meu filho, nunca mais você vai querer cair. E os que não caíram, aprenderão contigo na observação e nunca mais, também não cairão, né? Nunca mais não, também não cairão. É só isso para comparar com o que você estava falando da queda, né? E a dor, né? Esse caminho aí, né? Esse remar de volta, se a gente vai por um caminho, a gente tem que voltar pelo mesmo caminho, ou seja, onde a gente foi largando as pedras, é nessas mesmas pedras que a gente volta tropeçando. Então, por isso também que não tem jeito. E eu acho que isso é interessante observar, porque senão dá a impressão de que assim, a gente está fazendo apologia a essa dor, então eu tenho que sentir dor. Não, mas peraí, quem botou a dor lá fui eu. Ninguém botou para mim. Fui eu mesma que larguei ela lá. Então, à medida que eu fui andando até bater no muro da lei, eu fui largando essa bagagem pelo caminho. Agora eu preciso recolher a bagagem de volta, transformando. Mas a bagagem pesa no ombro da gente, por isso que dói, mas a dor fui eu que plantei, né? Não foi ninguém. Por isso que é tão importante a gente entender, eu acho que assim, as colocações de balde, porque elas deixam a gente muito ciente da nossa própria responsabilidade, para a gente não pensar que a gente carrega uma dor e não sabe nem por que está carregando. Essa palavra ressurreição, até aqui eu não conhecia a obra de Ubaldi, lá pela década de 70, então nós tínhamos uma ideia de ressurreição, como tem algumas religiões, algumas filosofias até hoje, que seria ressurgir no corpo que já está em decomposição. Então agora fica muito claro, ressurreição em espírito, renascer em espírito. Agora sim, então, a palavra ressurreição tem sentido, porque ressurgir, renascer em espírito, e não renascer num corpo que já se decompôs, que parte dele já virou vegetais, né? Então isso me faz lembrar, porque eu passei por isso, tá? Então, só para compartilhar com vocês aí sobre a palavra ressurreição, que teve uma nova significação na minha vida após a obra de Pietro Ubaldi. E a Mábia diz, né, temos que voltar nas mesmas pegadas que deixamos pelo caminho, é exatamente isso, né? Se ninguém quiser comentar mais nada, quer comentar alguma coisa, Gui? Só que uma das traduções da etimologia da palavra ressurreição é de relevantar, né? De levantar-se, de colocar-se de pé novamente, né? E a ideia de ressurgir, de renascer, também tem a ver, né? Porque a morte é exatamente a queda, né? O distanciamento de Deus. Isso explica várias passagens do Evangelho, né? Quando Jesus fala dos mortos. Então, os mortos são na matéria, né? São os que estão mortos aqui. E essa ideia de levantar também é interessante por causa da ideia de cair, né? E de levantar, de colocar de pé novamente. Mas a dor, assim, eu lembrei aqui, vocês estão falando que há essa ideia de que não só os espíritas, né, mas quem estuda o Ubaldi também, enfim, que há algum tipo de conexão masoquista com a dor, né? Mas a verdade é que a alegria nesse mundo é um interlúdio só entre dois momentos de dor, né? Não tem, não existe
essa plenitude, né? As pessoas vão passar por momentos de escassez em vários aspectos, vão ter perdas, isso é parte do processo. Então, aprender a conviver com isso é obra divina na nossa vida, e negar isso é imaturidade, não dá para negar que essa é a realidade da vida, é também de novo. E, nesse sentido, a gente pode lembrar também que, quando você fala, muito bem colocado, né, que a nossa felicidade é o intervalo entre duas dores, e à medida que a gente vai se harmonizando na nossa construção íntima, pessoal, é quando a gente vai conseguindo abrir para ver o outro. E quando a gente começa a abrir para ver o outro, e justamente buscando esse sentido de unificação, buscando esse sentido orgânico do Evangelho, é quando eu vejo o outro aí que não é mesmo mais possível eu ser feliz. Porque eu não posso dizer que eu sou feliz se eu sei que eu, descendo aqui do meu prédio, tem gente na rua. E as prisões estão cheias de pessoas ali ainda com tantos erros, num sistema tão desumano. Eu não posso ser feliz sabendo que tem tantas pessoas nos hospitais. Eu não posso ser feliz sabendo que tanta gente passa fome, não só aqui, mas como em todos os lugares do mundo. Então, quando o meu intervalo entre essas duas dores começa a diminuir, eu também começo a conseguir enxergar o outro. E aí eu volto a ter esses intervalos cada vez maiores entre duas dores, porque realmente não é possível, né? Eu ficar em paz sem a paz do outro. André, eu penso assim, que tem essa questão da dor e sofrimento não são a mesma coisa dentro da cosmogonia de Ubaldi. A gente associa dor a sofrimento. E eu acho que muitas pessoas fazem essa associação também, sabe, André? Mas eu penso de uma forma ligeiramente diferente em relação à felicidade. Eu acho que a gente pode ser feliz nesse mundo, mas a gente não pode ser pleno. Então, é aquela felicidade da plenitude, talvez nesse sentido a gente não consiga ser feliz. Mas a felicidade da alegria, da gente estar passando com consciência pelas situações, essa a gente pode ter. Evitar o escândalo da pena, que é um extremo, né, pelo sofrimento do outro, porque a gente se escandalizar pela carência do outro é talvez até uma, digamos assim, uma inocência nossa, porque as coisas têm o seu processo natural. E da mesma maneira, no outro extremo, que seria um outro tipo de escândalo, é a inveja por aquele que está em abundância, né, que também é momentânea. Então, a gente tem o meio termo de conseguir nutrir uma certa alegria interior, porque, sobretudo, o que precisam as pessoas que estão sofrendo é de alegria. Se a gente chega para uma pessoa que está triste ou passando por um momento de dor e está, né, em desafio nesse sentido, e a gente chega também infeliz, a gente ajuda menos, né? Então, ter essa alegria da presença de Deus e de estar consciente no processo evolutivo é importante. Mas a plenitude, de fato, nesse sentido, a felicidade da plenitude é muito difícil. Não dá realmente para a gente esperar por isso aqui nesse mundo, né? Acho que Jesus falou dessa felicidade, né? A felicidade não é desse mundo. Eu não sei se João quer comentar alguma coisa ou ele é Mário, mas a gente está com 53 minutos. Eu penso que se eu ler o outro parágrafo vai ficar muito curtinho. Não sei o que vocês acham, se a gente lê, se a gente para, e você e o Guilherme, de repente, eu não sei se o João quer comentar alguma coisa além, se o Guilherme também vai falar sobre eu acho que tem essa frase, né? Tem uma frase antes do parágrafo que eu acho que a gente não leu, e eu acho que ela tem mais a ver com esse parágrafo anterior do que com o seguinte. Ela é uma frase de conexão, né? Quem sofre, eu digo, coragem, és um decaído na sombra, reconquista a grandeza perdida. É o sexto, o parágrafo é curtinho, né? Isso. Sim. Jogou um parágrafo. Quem sofre, eu digo, coragem. Podemos comentar isso, né? E aí, inclusive, quando ele fala coragem, tem uma tradução do Severino Celestino sobre as bem-aventuranças, onde ele troca o termo bem-aventuranças por avante. E falar em avante, a gente pode pensar também como coragem, né? Porque aquele que vai avante, que toma essa bandeira e segue, é um corajoso.
E quando ele diz coragem, és um decaído, me lembrou dessa questão aí do Severino Celestino, quando ele diz avante com relação às bem-aventuranças. Porque aquele caído é o que vai se levantar, né? O que vai se erguer. Assim fica uma mensagem de otimismo para quem está em algum processo de sofrimento, de dor, de perda, né? Coragem. Coragem. Jesus venceu o mundo, você vencerá também. Também. Nesse parágrafo, coragem, és um decaído, veja como está bem claro, és um decaído, houve a queda, és um decaído que na sombra reconquista a grandeza perdida, Então, quer dizer, eu remar agora, rio acima, sem motor, sem água, às vezes, com dificuldade de alimento, mas uma certeza fantástica, uma certeza muito grande de que esse esforço pequeno que nós fazemos no retorno ao sistema, ao reino de Deus, ele é pequeno em relação ao esforço, à busca que Deus faz a cada um de nós. Deus em busca do homem. Tem uma obra, esqueci o nome dele, um autor israelita, Deus em busca do homem. E ele narra com muito detalhe, e é maravilhoso porque às vezes a gente esquece um pouco do esforço de Deus imanente conosco nesse retorno, nessa dificuldade que temos. Então, a obra, ela não trata por esse lado, mas ela deixa muito claro o esforço hercúleo, o esforço enorme de Deus em busca do homem. Isso realmente é maravilhoso. E isso fica mais claro com a queda, né? Passo a palavra a vocês. Ele quer comentar alguma coisa? Não, eu ia dizer, como já estamos no final, para o Gui dar a oportunidade para o Gui fazer o jabá dele aqui, do curso. Sim. Vamos fazer outras vezes, né, André? E lembrando, pessoal, até que a gente tenha o início das inscrições. Bom, pessoal, a gente vai deixar vocês com um videozinho que o Neto fez, um abraço para ele. O Neto preparou um vídeo de apresentação para... É de aniversário hoje. Hoje é aniversário dele, isso mesmo. Está fazendo 57 anos, uma gracinha. Brincadeira. Bom, o Neto fez esse videozinho, assim, é um vídeo só ilustrativo, ele fez outros vídeos que a gente vai formar em divulgação para o curso, e aí vocês podem ficar com esse curso, é sobre leis e princípios. É um dos temas, acho que o João deve talvez pensar dessa forma também, um dos grandes temas da obra de Ubaldi, como a gente viu hoje, é a dor. Um outro tema, um pilar da obra dele é a lei, né? Tem milhares de citações nas obras dele sobre a lei. A gente separou em capítulos, digamos assim, essas leis, inspirados pelas prédicas do irmão Francisco na obra Senda Redentora, do Gilson Freire. E lá ele explica os 7 aspectos dessa lei universal, que é unidade, dualidade e trindade, que são os 3 primeiros aspectos, e outros 4, que são reprodução, diferenciação, nucleação e coletivização, que é uma lei só, e hierarquização, portanto, outras 4, que conformam, então, 7 leis, que são desdobramentos dessa lei universal, unitária, que comanda todos os fenômenos do universo, dos menores aos maiores. Esse curso, então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e o vídeo que vocês vão ver aí, não sei se o André vai querer voltar depois do vídeo, ou vai encerrando. Só para a gente se despedir, o vídeo é curtinho, 1 minuto e pouco, né? A Elemara está fazendo o curso aí. Gente, eu ia comentar aqui e dizer que vale a pena, porque é maravilhoso o curso. Tá muito claro, didático, tá rico, tá muito bom mesmo. E esse curso, um dos objetivos dele é preparar a mão de obra, digamos assim, né? Preparar o ambiente adequado para a gente poder contribuir no Portal Pensar. Então é um curso
primeiramente para os amigos do portal. A ideia é, naturalmente, creio que eles vão aprovar, porque o pessoal está gostando do curso, a gente oferecer esse curso como um curso de formação inicial para quem quiser nos ajudar no trabalho do portal, e aí a gente vai poder ter pessoas, outras pessoas fazendo trabalhos tão bons e produtivos como esse que a André está conduzindo aqui, e o Sérgio lá com momentos de sabedoria, o Thales e o Edson conduzindo também, né, atividades, assim, todos contribuindo, e certamente tem muita gente aqui que quer ajudar. O portal precisa expandir, né? A gente precisa dar frutos, né, André? Que senão Jesus passa por nós, vê a árvore florida, e na hora que ele voltar, se não tiver fruto, a gente vai secar até a raiz. Então, agora nós estamos na iminência dele retornar e querer observar os frutos da árvore que promete, né? Então, eu acho que vai ser ótimo aí esse curso. Ele vai poder ser útil para muitas pessoas, a gente espera. Vou passar, então, aqui, tá? Ótimo, né? Excelente. Então, que todos venham fazer parte, né? Essa empolgação possa chegar a muitos. Bom, a gente se despede agradecendo imensamente a todos os que estiveram conosco e aqueles que ainda estarão posteriormente. E eu deixo, então, para o João e para o Guilherme se despedirem. Nós agradecemos a todos que, com paciência, com tolerância, nos acompanharam até aqui e aqueles que nos acompanharão posteriormente. Agradecemos a oportunidade de estarmos conectados com a Elemara, com o Guilherme, com a Andréia. Inclusive, muito obrigado pelo convite, a Andréia. Nós agradecemos a ti, Pietro Baldi, pela mensagem, pelo esforço de trazer a mensagem. Agradecemos também ao irmão Alegria, Francisco de Assis, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por esse trabalho maravilhoso, essa revelação. E muito obrigado a ti, Pai, Deus de amor e bondade. Muita paz a todos. Muito obrigada, João. Guilherme, André, é sempre um prazer estar com vocês, um trabalho maravilhoso. Um beijo no coração de cada um. Um beijo, pessoal. André, parabéns por mais esse encontro. Fiquem com Deus, paz e bem a todos. Uma ótima noite para todos e a gente se vê dia 11 de maio.